Vamos em 19 de maio. Vocês perceberam que eu fiquei alguns dias sem postar, né? Esse período é um período rigorosamente relevante do ponto de vista existencial. Todos já disseram, muitos já reafirmaram que são nesses momentos, né, que a humanidade ela aparece, né? E ela aparece inteira, né? Ela aparece na sua face mais cruel, mas também os humanos se apresentam na sua face mais generosa, mais grandiosa, humano mesmo. Eu não canso de dizer, porque acredito realmente nisso, que escolaridade, dinheiro, não faz ninguém bom, não faz ninguém ruim, ninguém mau. A tragédia, ela transversaliza, ela passa de ponta a ponta. Evidentemente que as formas, os modos de reação, eles são capazes de expressar exatamente quem nós somos diante daquilo que passamos, né? Muito vai se falar sobre isso por muito tempo, sobre o luto, sobre a perda. Que tamanho tem a perda, né? Qual é a perda relevante, né? Eu conheço um caso de uma pessoa que perdeu tudo, rigorosamente tudo. Uma pessoa que ela é pobre, uma pobre no sentido material, porque do ponto de vista humano, espiritual, ela é enorme, gigantesca. A grande perda que ela teve, as fotografias de família, os únicos registros que ela conseguia manter do seu velho pai, junto com o velho pai. Isso é gigantesco. Esse tipo de perda, né? Evidentemente que a perda das vidas, essas coisas todas, né? Esta é a morte, né? A morte é o definitivo, é o fim. O tema da finitude nesses momentos batem de modo assim muito forte, em que pese um pedaço da humanidade não dá a menor bola para a perda dos outros. E se dediquem a determinadas práticas que, se nós tivéssemos a capacidade de não esquecer o que certas pessoas fazem, como elas procedem, como elas agem, com certeza modificaria a humanidade mesma. Mas se a humanidade não se modificar, pelo menos os nossos entornos ficariam menos piores, eliminando certas pessoas que, diante da tragédia, manifestam o que realmente elas são. Eu não canso de dizer que existem gente que, de tanto dinheiro que tem, tanto dinheiro que tem, são muito pobres. Pobres, porque só tem dinheiro, nada mais. Vejo gente escolada deliberadamente difundindo notícias falsas, sabendo que são falsas, porque querem fazer política e querem se afirmar diante de determinados núcleos sociais. Eu não esqueço também de falar, e falo isso há muito tempo, o tema das classes médias, meu Deus do céu, o que é isso? Mas elas são classes médias por serem isso. É aquela gente que tem pavor da pobreza e dos pobres, porque está tão perto dela, desta pobreza, e tem uma veneração, deifica a riqueza que está tão longe delas, tão longe delas. Então, eles fazem coisas que são, não é que sejam inexplicáveis, elas não são inexplicáveis, elas são coisas inaceitáveis. Isso está na nossa volta. Isso está na nossa volta. Eu não vou discutir nem questões ideológicas, porque elas são legítimas. Em que medida são legítimas? São legítimas na medida em que nós temos modos de ver o mundo.
Existem pessoas que entendem que a desigualdade social, ela é brutal, ela é definidora. Quando tu olha para uma enchente dessas e vê onde é que as coisas estão embaixo d'água ainda, são nas classes menos favorecidas, onde elas moram, porque elas moram nas periferias, nos pedaços que sobraram. Isso é produto de desigualdade social, evidentemente, que a forma como se vê isso e como isso toca na gente depende de uma compreensão ideológica, de um modo de ver o mundo e do que nós queremos para este mundo, para o futuro. Mas o mais relevante deste processo todo vai ser a perda. Nós temos perdas de todas as ordens. Existem perdas que estão acontecendo neste momento que são pessoais, que não têm relação direta com esta tragédia. Mas a tragédia acaba nos oferecendo um tipo de reflexão sobre as nossas perdas sociais, que seria outra, com certeza, dolorosa, profunda, mas outra, numa circunstância de aspas, normalidade. Porque a perda faz parte da normalidade. Nós nascemos com uma única finalidade: morrer. E morreremos. É evidente que o caminho, que aquilo que construímos na direção do fim, por isso se fala o tema da finitude, estabelece certos qualificativos, certas dimensões, particularidades ao modo como iremos tratar com a perda. Evidentemente que essa tragédia, da maneira como ela está posta, gigantesca, colossal, ela não pode nos manter com aquele sentido de existência que tínhamos antes disso que estamos vendo e que dificilmente acredito que veremos nesta dimensão tão cedo. Nós veremos várias dessas menores, mais frequentes. A desigualdade social vai continuar do jeito que está. Nós vamos chegar nas periferias e as periferias não têm a condição de fugir daquele lugar. Quase 100 mil pessoas em abrigos, quase 500 mil de pessoas em casas e lugares que não são seus. A toda evidência, nós que somos mais aquinhoados, materialmente aquinhoados, nós temos mais condições de fugir dessas realidades. A tragédia transversaliza, pega todo mundo. O pobre não consegue fugir. Essa é a questão. Isso está posto. Mas o que mais me indigna é ver a solidariedade de Instagram. É ver gente que vem fazer política sobre cadáveres. E mais do que isso, que vem para demonizar a política. Quando dizem o povo pelo povo, estão cometendo um erro gigantesco, porque o Estado está todo jogado para tentar minimizar o que puder. E quando se diz o povo pelo povo, se nega a política e não há caminho na convivência entre as pessoas para a tomada de decisões que não sejam os caminhos da política. A demonização da política produz a extrema-direita, produz essas pessoas que inundam as redes sociais de notícias falsas, de mentiras, pessoas que surfam e exercem o seu prazer sobre cadáveres. Isso é produzido pela demonização da política. A própria mídia dita profissional também se encarrega de fazer isso. O momento é muito grave, muito triste. E o tamanho das nossas perdas, nós só teremos ideia daqui a um bom tempo. Porque essas perdas, elas ocorrem em dimensões que nós não temos condições de avaliar. Agora, nós temos a obrigação mínima de respeitar a perda dos outros.